Chegou mais um sábado e aqui estamos nós, pela graça de Deus, na alegria do Senhor, a poder dar início a este sábado com mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Obrigada por todas as mensagens que todos vós nos têm enviado, obrigada pelo carinho e por toda a ajuda que nos têm dado para que realmente este programa torne ou seja possível e poder ir ao encontro de todos os amigos, todas as famílias que pela graça de Deus estão connosco a cada semana, mesmo que não seja à sexta-feira, poderem ver o programa noutra altura. Louvado seja Deus por isso. Nós damos um beijinho muito apertado também a todos os nossos pequeninos que já estão habituados, os meninos e as meninas habituados a estes programas e particularmente àquele momento da história bíblica que com certeza também teremos neste mesmo programa. Deus seja louvado por todas as coisas que nos tem feito e uma das coisas que nós agradecemos muito, eu e a equipa que aqui está ao longo de cada semana, de 15 em 15 dias a realizar estes programas, é a hospitalidade e a alegria com que várias famílias nos têm recebido para que se torne possível programas como este. E nesta hora nós estamos em casa, exatamente, e temos feito já há 2 semanas atrás, portanto já vamos no 3º programa aqui na área do Algarve, na casa destes queridos irmãos, portanto da Sofia e do Rui, que eu agradeço muito de coração a vossa hospitalidade, a vossa amizade, a vossa espontaneidade que foi tão natural de realmente nos ajudarem com o convite que nos fizeram de podermos vir à vossa casa, na vossa sala de estar. Fizemos aqui uns desarranjos para tornar possível, portanto, estas gravações e muito obrigada. Em primeiro lugar, queria dizer-vos isso, está bem? Obrigada também por aceitarem estarem connosco para esta entrevista também. São um jovem casal e eu acho que é muito importante também nós termos irmãos e irmãs como vós, para poder-vos falar das graças de Deus, das bênçãos de Deus, para outros jovens casais também, pronto, que têm possivelmente os mesmos desafios ou desafios semelhantes. Rui, eu ia começar por si. Portanto, o Rui é verdade que não nasceu logo num lar adventista, ou nasceu numa casa, portanto, num lar adventista, a Sofia é que não. Quer-me contar um bocadinho, portanto, como é que foi a sua infância, qual era a igreja à qual pertencia, a sua mãe, como é que ela veio ao conhecimento da mensagem? Se me puder recordar essa história, por favor. A minha mãe vivia na área do Feijó, portanto Feijó Corroios. Ela sempre foi muito interessada pelas coisas da religião e então ela conta-me, porque eu ainda não era nascido, que na altura ela e mais 2 amigas andavam à procura da verdade, saberem qual era realmente a religião, onde é que a verdade se encontrava. E um dia ouviram um programa de rádio adventista, começaram a ouvir com frequência esse programa de rádio, penso que ainda era a Voz da Esperança. A Voz da Esperança, exatamente. E então começaram a ouvir, pediram informações, escreveram para a rádio a pedir que fossem contactadas por um pastor. A rádio enviou então um pastor naquela altura para as contactar e foi aí que a minha mãe realmente teve conhecimento. Das 3, ela foi a única que realmente avançou para perseverou no caminho. Que perseverou no caminho realmente de Deus, que abraçou a mensagem, batizou-se, foi batizada em breve. E eu nasci numa casa, não era 100% adventista, mas quase, porque apesar do meu pai não ser religioso, não ser adventista, ele sempre aceitou a religião por parte da minha mãe, depois por parte dos filhos também. Portanto, eu nasci quase no meio adventista. Então, aquilo que o Rui se recorda, portanto, da sua casa, embora o seu pai não partilhasse da mesma fé, como é que era essa questão, por exemplo, ou o pôr do sol, ou mesmo o dia de sábado, as refeições, por exemplo, alguns dos alimentos que não comemos, como é que foi esse relacionamento? A minha mãe, a partir do momento em que se tornou adventista, portanto, tudo o que era alimentação que não era recomendada por Deus, ela cortou. O meu pai não fez objeção nenhuma, porque pronto, as carnes ainda entravam, o peixe ainda entrava, o meu pai sempre gostou muito de peixe, e então, mas aquilo que não era recomendado, a minha mãe cortou, e então, nesse aspecto também nunca tivemos problemas. O pôr do sol fazíamos normalmente, éramos quase uma família adventista. O pai estava lá pacato. Sim, exatamente. Ele normalmente também, como trabalhava por turnos e trabalhava muitas horas, ele muitas das vezes não estava em casa. Portanto, era a nossa família, em termos religiosos, era aquela e nunca tivemos qualquer tipo de problema. E, portanto, então o seu início na igreja, portanto, foi em Corroios, na altura na igreja de Corroios. Ainda em Almada. Ou Almada, pois. Ainda em Almada, a igreja de Corroios ainda não tinha sido fundada. Foi fundada,
era ainda muito jovem, tinha os meus 5, 6 anos, até lá frequentei a igreja de Almada, Pois. e depois, quando foi formada a igreja de Corroios, passámos a frequentar a igreja de Corroios, foi aí que fiz praticamente a minha infância quase toda. Quando jovem, porque a igreja de Almada tinha mais jovens, Exatamente. comecei outra vez a frequentar mais assiduamente a igreja de Almada, principalmente na questão dos clubes, desbravadores, Exato. companheiros. Foi lá que eu fiz praticamente quase toda Exato. esse percurso. projeto, Muito esse bem. percurso Muito bem. de desbravadores. Sofia, no seu caso, portanto, a família é numerosa, portanto, sois 3 irmãs e um irmão, irmão, não é? sim, 3 sim. irmãs e um irmão. Como é que, portanto, a família veio ao conhecimento da mensagem? A Sofia já era nascida? Foi só... Como é que foi? Sim, éramos pequenas. A minha mãe conheceu primeiro a mensagem através da irmã Rosa Maria, da mãe dela. Exatamente. Aliás, já tivemos este programa, creio que há 2 programas atrás. Se alguém nos está a ouvir que não tenha ouvido esse programa, aconselho, porque foi uma das pioneiras da igreja de Lagoa e, portanto, a irmã Maria José, que é a mãe, e a irmã Rosa, portanto, a filha. Portanto, foi através desta querida irmã que partilhou a mensagem então com a sua mãe. Com a minha mãe. E a minha mãe gostava muito de ler, muito. Então ela interessou-se muito pela igreja e depois levou a mensagem ao meu pai também, mais tarde. Lembra-se que idade tinha a Sofia nesta altura? Não me lembro. Era pequenininha? Era muito pequenininhos? Sim, ok. Sim. Mas lembro-me um bocadinho mais tarde de começarmos a frequentar a igreja, que era na casa da irmã Maria José. E nós já íamos à escola sabatina, já me lembro-me ainda das histórias, tudo, nós íamos à igreja. E pronto, depois o meu pai também veio à igreja e nós crescemos sempre já na igreja. Portanto, a Sofia nasceu aqui no Algarve. No Algarve, em Portimão. Em Portimão. Sim, portanto, o Rui foi lá, portanto... Eu nasci em Faro, aqui, quando a minha mãe estava de férias, no último dia de férias da minha mãe, parecia que já era perdição, se calhar. Eu vinha cá parar, irmão. Exatamente, nasci aqui, mas toda a minha infância e juventude, até acabar a universidade foi na área da Grande Lisboa, precisamente em Corroios, que era onde nós morávamos. Exatamente. E depois, Sofia, aqui, portanto, com os seus pais, entretanto o seu pai batiza-se também. Também, sim. Como é que foi a sua juventude, a sua adolescência aqui na igreja? Eram igrejas bastante ativas, portanto, em que igrejas é que teve aqui? Nós estivemos sempre Começaram em Lagoa. De casa em casa da irmã Rosa? Sim, depois estivemos em Lagoa. Os meus pais acabaram por ceder uma loja que fazia parte da casa, à igreja, à União mesmo, e lá era a igreja. Era maior e começou Exato. Depois de sair de casa da irmã, bastante. Foram para essa lojinha? Sim. Muito bem. Nós participávamos em todas as atividades em conjunto com os jovens de Albufeira e Portimão. Juntávamos todos e acampamentos e outras atividades. Era tudo em conjunto. Nós o que é que mais muito apreciava desses acampamentos? Era. Então, e os acampamentos, mas os regionais, nacionais ou... Todos. Todos. Sempre foi muito ativa e envolvida. Sim. O Rui também teve, na sua juventude, bastante envolvimento. Sempre fui muito envolvido com os clubes. Exato. Primeiro nos extinções em Corroios, depois, a partir dos desbravadores, como o grupo em Almada nós éramos poucos, ainda a igreja era pequenina, éramos 2 ou 3 jovens apenas, começamos a frequentar a igreja de Almada, onde o grupo era maior, e foi aí que nos inserimos e que fizemos o correspondente aos desbravadores, companheiros e depois séniores. Exato. Então, e quando é que vocês se conhecem? Portanto, é em algum acampamento, alguma visita de igreja? Porque, pronto, já estão os dois na igreja, fazem a sua juventude na igreja e em algum momento se encontram, não é? Sim. Então, e foi onde? Nós antes... Eu vinha passar férias cá abaixo ao Algarve, não é? Todos os verões eu vinha cá, mas nunca houve assim... Já se conheciam? Sim, conhecemos como amigos. Exato. E então houve um ano que eu fui operado à coluna e então tive que fazer algum período de descanso, não podia ir às aulas, vim passar algum tempo no Algarve, foi onde comecei realmente a relacionar-me um pouco mais com ela, a falar mais, a conversarmos mais e a partir daí é que as coisas... Então, e começou a frequentar a igreja onde a Sofia estava? É assim, sempre que eu vinha cá no verão era a igreja de Lagoa que eu ia, que era o que ficava mais perto da nossa casa. E a partir daí foi sempre à igreja de Lagoa. Então, Sofia, e vós tivestes ainda um bom período de namoro, ou, portanto, o conhecerem-se, visto que não estava cá ainda, não é? Portanto, nessa altura... Ainda tive mais 2 anos a estudar. Pronto. E a namorar até... E os seus estudos fez aonde, Rui? Em Lisboa. Em Lisboa, portanto, estava a fazer em Lisboa. E então, como é que foi essa caminhada? Foram 2 anos. Foram 2 anos? Sim. A Sofia lembra-se de orar
em relação à questão do namoro, de encontrar alguém, ou foi tão natural quanto isso? Também eu orava, mas foi mais naturalmente, sim. Como jovens saíamos muito todos juntos, íamos muito à praia, fazer jogos, atividades. Exato. E foi assim naturalmente, fomos Então, nos e algum de conhecendo. vós, em algum momento, sentiu, vou dizer, como é que eu ia dizer isto? Atração por ter um companheiro ou uma companheira que não fosse da igreja? Viveram essa situação, não viveram? Sim, já tinha vivido anteriormente, sim. Mas, bem, depois, a partir do momento em que o conheci, aí Exato. Compensou. Mudou. Sim, compensou. Porque seguramente, se calhar, sabia o que Deus aconselha e possivelmente também não estaria tão tranquila e tão serena, não é? Nesses relacionamentos, sabendo que não seria da vontade de Deus. Sim. E Deus acabou depois por orientar o Rui, Exatamente. não é? Por orientar o Rui. Nós já vamos continuar, mas Rui, faz favor. Eu ia dizer que no meu caso, pronto, isso nunca vai acontecer porque o meu relacionamento social normalmente era praticamente todo de igreja. Mesmo quando fui para a universidade tinha alguns amigos, mas como não saía com eles à discoteca, não íamos a esses locais habituais, normalmente éramos amigos só de faculdade. De carteira. Exatamente, e então nunca surgiu essa Mas hipótese. sabe, Rui, já agora e aproveitando, eu acho que é bom fazer, portanto, esta ressalva, porque às vezes é exatamente quando não vamos para a universidade, quando prosseguimos os nossos estudos, que porque passamos muitas horas realmente com outro grupo de amigos, com outras ideias, não é? Com outros ensinos, que muitas vezes é nesta faixa etária que muitos dos nossos filhos, dos nossos jovens, ficam ali a patinar um bocadinho nesta questão de espiritualidade, não é? Mas o seu refúgio, se calhar, foi nunca se desprender. Sim, como tinha um grupo de desbravadores, um bom grupo de Exato. desbravadores, tínhamos muitos da nossa idade, e então o grupo era coeso, era bom. Exato. E então sempre me sentia realmente envolvido. Exatamente. No grupo, e não perdeu essa necessidade. Exatamente. Eu lembro-me da mãe dele estar sempre a dizer as filhas da Xeninha, somos muitas irmãs, ela estava sempre, são da igreja. Exato. Estava sempre a tentar. Os conselhos dos pais para ver se ficava em Israel, como se costuma dizer em Israel. Acho que era por isso que ela vinha cá passar férias. Se calhar também já estava nas suas orações e estava a fazer a sua parte. Não é só para os desbravadores, mas é para todos os companheiros, os séniores, mas particularmente é verdade para os tições, os mais pequeninos, este momento que nós temos sempre no nosso programa Encontros ao Pôr do Sol, que são as histórias bíblicas. Então, vamos ouvir mais uma história. Olá princesas, olá príncipes, bem-vindos a mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos uma história de Maria. Vocês lembram-se, já ouviram algumas histórias de Maria, não já? Nesta altura, Maria soube que Simão ia dar um jantar para Jesus e outros dos seus amigos. Então Maria pensou que seria uma excelente oportunidade para agradecer tudo o que Jesus já tinha feito na sua vida e mostrar o amor que sentia por Jesus. Mas ela não sabia o que é que havia de fazer. Ela pensou, pegou no dinheiro que já tinha juntado em todas as suas economias, pensou o que é que eu hei de fazer para Jesus. Então foi até ao mercado e falou com um senhor que vendia perfumes. Ela escolheu, viu vários perfumes, cheirou vários perfumes, mas nada lhe parecia bem. Então ela disse ao vendedor: olha, eu preciso de algo especial, um perfume muito valioso. Para o meu amigo tem que ser o melhor. Então o vendedor, desconfiado, olhou para ela e disse: olha, eu tenho ali um perfume, mas é muito caro mesmo. Então vá buscar. Então o vendedor abriu o cofre e tirou de lá um perfume muito valioso. E Maria pediu para abrir, abriu o perfume, cheirou. Este sim, cheirava tão bem. Era um perfume muito valioso. Sabem quanto é que custava? 1 ano de salário, imaginem só. Era preciso trabalhar 1 ano e guardar todo o dinheiro para poder comprar aquele perfume. Mas Maria queria o melhor para Jesus. E o vendedor ainda lhe perguntou: tem a certeza que vai gastar tanto dinheiro num perfume? E Maria voltou a dizer: sim. Sabe que o meu amigo é Jesus. Jesus já fez tantas coisas fantásticas por mim, ele merece o melhor. E Maria levou consigo o perfume. Ela pensou: bem, como é que eu agora vou fazer? Ela estava nervosa. Ia haver tantos convidados na casa.
Quando chegou o dia certo do jantar, Maria entrou sem que ninguém reparasse nela. Chegou perto de Jesus, abriu o perfume e começou a pôr o perfume nos pés de Jesus. Cheirava tão bem, tão bem. Mas Maria não pôde passar despercebida durante muito tempo. Começou um cheiro tão agradável naquela sala, estava a cheirar tão bem, tão bem. E toda a gente começou a olhar, queria ver de onde é que vinha aquele perfume. E viram que era Maria, que estava a pôr o perfume nos pés de Jesus. Sabem, Maria, com tanta ansiedade por levar o perfume a Jesus, nem tinha levado uma toalha. Ela usou os seus cabelos para secar os pés de Jesus. Mas os homens que estavam naquele jantar não perceberam muito bem o que é que Maria estava a fazer. E começaram a criticá-la. Mas o que é que ela está a fazer? Foi gastar tanto dinheiro num perfume. Judas até disse, esse dinheiro podia ter sido para dar aos pobres. Mas Jesus disse-lhes, falem assim de Maria. Maria mostrou o quanto gosta de mim. A sua atitude foi muito importante. Ela mostrou que gosta de mim, que eu sou importante para ela. Sabem? Cada vez que o Evangelho for pregado, vão se lembrar desta atitude de Maria. Vão se lembrar de como Maria fez isto por mim. Sabem, meninos e meninas, devemos aprender com Maria. Devemos lembrar-nos que Jesus faz muitas coisas boas para nós. E devemos, tal como Maria, agradecer a Jesus o que Ele faz por nós. E devemos lembrar-nos que Ele merece o nosso melhor. Tudo o que nós fazemos para Ele deve ser o melhor que podemos. Sabem? Quando ajudamos as outras pessoas, estamos a fazê-lo a Jesus. Podemos dar algumas roupas, alguns brinquedos, podemos visitar os doentes ou até um simples sorriso. Mas lembrem-se, para Jesus devemos dar sempre, sempre o nosso melhor. Um grande beijinho e façam o melhor para Jesus. Mais uma história da Bíblia que nos agrada sempre ouvir e que com certeza sempre aprendemos alguma coisa, recordamos alguma coisa destas histórias maravilhosas que Deus deixou para nós, para nosso ensino, para ensino dos adultos, dos mais pequenos e de todos aqueles que queiram ler a Palavra de Deus. Nós continuamos na nossa entrevista aqui com os nossos queridos que nos recebem na sua casa, portanto a Sofia e o Rui. Já falamos um bocadinho da vossa herança espiritual. Entretanto, conhecem-se, portanto o Rui vem até cá abaixo, convive um bocadinho mais com a Sofia, portanto têm o vosso namoro durante mais ou menos 2 anos e acabam por casar. Portanto, na graça de Deus, acabam por casar. Portanto, vocês vão fazer este ano quantos anos de casamento? 16 anos. 16 anos de casamento, na graça de Deus. Irmão Rui, eu perguntava-lhe o que é que tem sido para si o casamento? Quando pensava no casamento, quando namorava a Sofia, uma vida no futuro, os seus projetos, pensar nisso, do que acha que era, e agora o que é o resultado de quase, portanto, os 15 ou 16 anos juntos, o que é para si o casamento? Ou tem sido? Tem sido muito bom. É completamente diferente daquilo que a gente imagina quando somos jovens, não é? Porque mas nós fazemos sempre uma imagem... Para melhor, parece-me para melhor. Sim, normalmente é para melhor. Apesar das dificuldades, dos problemas, realmente, pronto, é no casamento, é no lar que nós encontramos o nosso, em Deus também, principalmente, o nosso refúgio, o nosso momento onde podemos ser nós, onde podemos partilhar realmente as nossas alegrias, problemas, dificuldades. O casamento é realmente... Sem isso, o homem e a mulher penso que não ficam totalmente preenchidos. Muito bem. Sofia, no entanto, também é no casamento e na família que mais nos deparamos e mais frequentemente com os defeitos uns dos outros, não é? Como é que a gente gera essa questão? Ao longo do tempo, vamos nos adaptando. E eu sou um bocadinho refilona, então fui-me habituando... Haja alguém na casa, não é? Haja alguém na casa. Fui-me habituando a não responder, a não dar tanta importância a certos pormenores. Exato. E acabamos por entrar em harmonia realmente e as coisas fluem naturalmente. Quando vós Somos estavas bons amigos. Na vossa família, isso é importante o que disse agora. Eu creio que é uma das coisas mais importantes, é quando o casal, mais do que tudo, em primeiro lugar, é amigo um do outro. E quando a gente tem uma verdadeira amizade, um genuíno amor que de Deus vem, com certeza que em Deus encontramos sempre a solução para qualquer obstáculo. Deus tem-nos ajudado muito. Ora bem. Realmente, às vezes parece que as coisas são quase inultrapassáveis, não é? Algumas dificuldades, algumas
diferenças de caráter, e é Deus que nos vai ajudando realmente a compreendermos que temos também nós que mudar, que não é só o outro que tem que fazer as mudanças, que nós também temos que mudar sempre um pouco para nos adaptarmos. É verdade. Quando vós vos casastes, portanto, vós aí, o Rui já tinha feito a sua formação, portanto, você é formada em farmácia. Estava a fazer estágio. No momento, casamos também um pouco pela fé. Ainda não tinha emprego, era só a Sofia que estava empregada, eu ainda estava a fazer estágio, mas decidimos que era a altura certa para avançarmos para esse passo. Muito bem. E deram o passo do casamento, portanto, a fazer o seu estágio em farmácia, e a Sofia, portanto, tinha... Eu sei que estava em clínica dentária. Ok. Na altura, era assistente. E então decidimos casar assim, pronto. Ele já estava no estágio e... Eu aproveitei a fase do intervalo, quando tinha acabado o estágio no hospital, e iria entrar em estágio na farmácia, portanto, e nesse intervalinho foi a altura em que nós aproveitamos para casar. Muito bem. Depois, entretanto, os vossos filhos, portanto, vocês têm 2 filhos, portanto, é o Gonçalo de 7 anos e a Lara de 12 anos, portanto, um casalinho. Sempre era projeto e vosso sonho poder ter filhos? Fazia parte? Sim, sempre fez parte dos nossos planos ter filhos. Ok. A Sofia e eu também sempre gostámos muito de crianças, não é? E então sempre fez parte. Então, e o que é que têm aprendido com os filhos? Porque não é só os filhos que aprendem com os pais. Sim. A gente aprende muito com os nossos filhos. Muito mesmo. Que episódios vocês têm aprendido com eles? Lições mesmo de amor, fiel mesmo. Eles, às vezes nós queremos pôr tudo em ordem, queremos tudo sempre muito organizado. Exato. E eu já tive experiências com eles de os chamar e o Gonçalo uma vez vinha a descer as escadas, mãe, e eu já estava tão cansada que ele chamou tanto, eu disse, o que foi? Eu adoro-te, eu gosto tanto de ti. E eu fiquei realmente tocada, porque eles chamam-nos alguma coisa importante, é sempre, e nós aprendemos muito mesmo. É verdade. Ele queria só aquele momento de carinho comigo e pronto, depois ia à vida dele. E às vezes nós corremos tanto, é verdade. Sim, e que se não tivesse dado essa oportunidade, a bênção que perdia. Ele tinha ido embora e perdia uma bênção. A bênção que perdia. Para si, Rui, eu hoje estava de manhã a ler um texto do Espírito de Profecia, no livro Orientação da Criança. Não me lembro das palavras certas, mas eu sei que a ideia era esta. Ellen White diz-nos que num casamento onde não há crianças tem que haver um cuidado redobrado por parte do casal para exercer a paciência, para exercer a humildade, porque com as crianças essas características têm que ser desenvolvidas obrigatoriamente. A paciência, a tolerância. Nós temos... Realmente, quando não temos filhos, não fazemos ideia de como temos que mudar, como muitas vezes olhamos para nós próprios e quando temos filhos o foco deixa de estar em nós para passar, de certa maneira, também a estar neles. Exatamente. Eu creio que é uma aprendizagem diária e constante. E se por um lado é verdade que Deus nos pede a nós que conduzamos os nossos filhos nos caminhos de Deus, também é verdade que nós nos deslumbramos como é que Deus os pode usar para poder chamar-nos a atenção a nós e nós crescermos também para o reino eterno, assim como desejamos aos nossos filhos também, sem dúvida. E eles de temperamento são muito diferentes um do outro. A Lara foi a primeira, portanto, a nascer com 12 aninhos. É mais mexidinha? Não, é o contrário. Mais pacata. A Lara sai mais ao pai, mais calada, mais pacata. Ok. O Gonçalo sai mais à mãe, mais expressivo, mais... Não sei onde é que eu já ouvi isso. Parece que os mais mexidos e expressivos saem ao lado da mãe. Desde que eles nasceram, portanto, a vossa experiência de igreja e, portanto, a prática do culto familiar ou do encontro ao pôr do sol, portanto, os pôr do sóis em conjunto, vocês têm praticado isso com os vossos filhos? A princípio não foi fácil. Quando os filhos chegam, os hábitos têm que mudar completamente, não é? O tempo que nós temos parece que voa e a princípio não foi fácil. Depois tivemos que nos readaptar, nem sempre conseguíamos ter o horário para o nosso pôr do sol, para estar com os filhos, para estudar a lição com eles. Depois também porque fomos lendo, a Sofia e eu, alguns textos, Deus foi-nos chamando a atenção que havia coisas que tínhamos que mudar na nossa vida e com a graça de Deus realmente temos conseguido ao longo destes últimos anos implantar esse hábito de fazermos o pôr do sol em família, fazermos o culto vespertino, normalmente costumamos fazê-lo, estudar a lição também com eles antes de irem para a cama. Deus tem-nos ajudado nesse percurso que não é fácil. Não é. Com É verdade. Com a vida diária que temos, muitas vezes
não é fácil. Exatamente. Sofia, nesses momentos de sexta-feira, normalmente como é que é os vossos, o pôr do sóis? Portanto, como é que cantais, lendes alguma história? Sim, nós cantamos sempre, o Gonçalo gosta de tocar viola para muito nós. bem, muito bem. Parabéns, Gonçalo. Ainda não ouvi, mas se calhar vou ouvir. Toca muito bem. Muito bem. Nós cantamos sempre e depois contamos uma história pequena para não nos amassar demasiado. E fazemos jogos. Eles gostam muito com papel, escrito, ou para eles procurarem, ou uma pequena bola, uma coisa assim. Muito bem. Alguns jogos que eles realmente gostam muito de fazer o pôr do sol por isso. Exato. Nós brincamos um bocadinho, embora de uma forma, de recriação, claro, claro. Com respeito, exatamente. Sabemos que é o momento em que Deus está ali. Para não... Mas é uma forma airosa de ensinar as coisas de Deus aos filhos. De eles se entusiasmarem também com esse momento. Exatamente. E os hininhos que vocês escolhem, às vezes é dos mais pequenos? Dos jovens. Sim. Ok. Eles próprios gostam de organizar o jogo. Fica para cada sábado, sexta-feira, a organizar, às vezes também. Muito bem. E temos o nosso jantarinho especial também. Isso, é verdade. Pois, no outro dia nós estávamos a conversar e eu sei que particularmente os meninos gostam da sexta-feira à noite, portanto, o jantar, porque é o dia que não há sopa. Portanto, o dia que não há sopa. Nos outros dias têm que comer a sopa sempre. Portanto, já sabem. Portanto, viva a sexta-feira, quanto mais não fosse por isso, já era um dia feliz, o início do sábado já é de grande alegria. Estávamos a falar de louvor e eu sei que um dos hinos que vocês mais gostam é o hino 499, Não Me Esqueci de Ti. E realmente é uma promessa maravilhosa que temos da parte de Deus. Então vamos cantar todos juntos, faz parte deste nosso programa, do nosso encontro ao pôr do sol o louvor, e então vamos cantar este hino agora todos. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dê. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. É uma bênção, sem dúvida, termos esta certeza da parte de Deus que Ele não nos esquece. Ele sabe e conhece as nossas vidas, sabe onde nós estamos e por maiores dificuldades que nós tenhamos,
com certeza que Deus dá esta promessa de estar presente como uma mãe, ou melhor, mesmo que uma mãe se viesse a esquecer do seu filho, Deus jamais se esqueceria de cada um de nós. E nós agradecemos a Deus por isso, e também é por isso que nós estamos aqui, para lembrar quão poderoso e quão maravilhoso é o Senhor, para nos ir animando em cada dia da nossa vida. Nós vamos continuar a nossa conversa agora na última parte, o tempo passa a voar. Rui, se calhar eu iria perguntar, portanto, a sua vivência de igreja, portanto, desde muito jovem que está aí, que é alguém que tem tido sempre bastante, é oficiante de igreja, tem tido vários ministérios, vários trabalhos dentro da igreja, isso tem ajudado na sua própria vida? Se por um lado, e eu sei que ajuda, por outro também cria aqueles desafios, que é que parece que nós estamos ocupados durante a semana numas coisas e depois no fim de semana também ficamos atolados noutras que dizem respeito à própria igreja. Fala-me um bocadinho dessa sua experiência. Sim. Porque eu sei que é alguém que é sempre muito ativo na igreja. Sim, sempre teve... tenho sido desde jovem. Exato. Sinto que a vivência de igreja me tem ajudado muito também a nível profissional. Eu lembro-me que quando cheguei à universidade, não é, tivemos que apresentar os primeiros trabalhos em conjunto, muitas vezes para uma série de pessoas desconhecidas. O facto de passar a lição da escola sabatina, o facto de já pregar, facilitou realmente a comunicação com pessoas desconhecidas que estavam ali à frente. Pois. Isso ajuda muito. É verdade. Tenho partilhado isto com outros irmãos na fé, com jovens que também têm a mesma experiência, que o facto de falarmos em público na igreja nos facilita muito. Em relação às atividades, sinto que também, por ter muitas atividades na igreja, isso ajudava-me a ter que organizar melhor o meu tempo, a regular melhor o tempo. Não tinha tempo, muito tempo livre, então tudo estava contadinho ao segundo, tinha que ser disciplinado em todo o tempo para poder ter para a igreja, para Deus, e também, durante a semana, ter tempo para estudar e para exercer. A sua própria comunhão pessoal, não é? Exatamente, Comunhão pessoal com Deus. exatamente. No entanto, Sofia, é verdade que às vezes mesmo as coisas boas podem também, se não estão nas prioridades certas, poder prejudicar um bocadinho a nossa própria vida e a nossa família. E em família houve um período, para já pela questão profissional que o Rui tem, portanto, ser farmacêutico, não ter quase horários, uns turnos, portanto, extraordinários, não é? Essa questão de família, trabalho, igreja, vós tivestes que vos reorganizar um bocadinho. Sim. Era complicado porque as crianças ainda eram pequenas e nós, tanto um como o outro, sempre tivemos responsabilidades na igreja. Eu sempre tive relacionamento com o Ministério da Criança, sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Exato. E envolvi-me bastante nessa área, na igreja. A nível de tições também, e depois acabar por influenciá-lo também, irmos todos fazer as atividades. E realmente demos conta que estávamos com o tempo muito reduzido para a família. Só para a família? Sim, porque tínhamos muita ocupação, mesmo os dois. E então, um dia decidimos começar a cortar um bocadinho para termos mais disponibilidade para a família, e foi muito positivo, muito bom para as crianças, para nós mesmo. Exato. Embora continuemos ativos na igreja, muito bem, da mesma forma, mas... Aliás, eu creio que não seria a mesma coisa, ou faltaria-nos alguma coisa se não estivéssemos envolvidos na igreja, não é? E o Senhor a instituiu para alguma coisa foi, e realmente é uma bênção quando nós estamos, enfim, ativos e envolvidos na igreja e na família da igreja. Mas realmente é preciso sabedoria também, porque o poder realmente equilibrar o nosso tempo e a nossa dedicação em relação ao nosso primeiro campo missionário, que é a nossa casa, a nossa família, e depois tudo o outro que o Senhor entrega. Salomão dizia que há tempo para tudo na vida. É verdade. Nós é que às vezes não sabemos gerir bem o tempo, exatamente. Rui, eu sei que quando era mais jovenzinho, e várias experiências a gente vive ao longo da nossa vida, viveu uma experiência sobre esta questão do sábado e dos seus estudos. Sim. Se quiser partilhar para nós. Lembro quando entrei para o 7º ano, ainda era jovem, não é? A escola, nesse ano eu tinha mudado de escola, mesmo para a escola em Corroios. A escola era nova, as obras, como é hábito, tinham atrasado, e nós entramos 15 dias antes das férias do Natal começarem, foi quando se iniciaram as aulas. E nesse ano, no 7º ano, portanto, eu apercebi-me, quando comecei as minhas aulas,
que no horário tinha 2 horas à sexta-feira Exato. depois do pôr do sol e no dia de sábado tínhamos 5 horas letivas. Eram disciplinas importantes, eram português, matemática, ciências. E então eu e a minha mãe, nessa altura a minha irmã já não estava em casa, tinha emigrado, eu lembro-me que ficámos muito apreensivos porque não sabíamos como é que ia correr aquele ano letivo, com tantas horas que eu ia perder durante a semana, em termos de estudos. A minha mãe, lembro-me de ter ido falar com a diretora da escola para que se pudesse mudar de turma, havia 1 ou 2 turmas que não tinham aulas ao sábado, se pudesse ser feita essa mudança, que ela agradecia. Encontrou muitas dificuldades por parte da diretora. Ela depois nos logo ao corrente que isso nunca iria acontecer, porque se todos os alunos fossem com os mesmos pedidos, então ela não poderia, então que isso estava totalmente posto de lado, que repensássemos as nossas ideias, que repensássemos as nossas prioridades. A minha mãe explicou-lhe que realmente não iríamos repensar nada, nós éramos firmes naqueles princípios, nos nossos princípios, não é? Pedimos para a igreja orar, e eu lembro-me que quando tive 15 dias de aulas em que perdi algumas aulas ao sábado, quando reentramos depois das férias do Natal, quando eu me apercebi já tinha sido mudado de turma e estava a ter aulas numa turma em que já não havia aulas ao sábado. Não tinha. O Rui recorda-se, porque ainda é jovem e, portanto, nessa altura, será que ele duvidou em algum momento, pôs em hipótese, também não é tão grave assim, ou não? Recorda-se da sua fidelidade? Não. Sim, a minha mãe também era muito firme nisso, ajudava-me. A questão era realmente como é que o ano iria correr. Exato. Era a nossa única como é que dúvida, de alguma se forma iria ia compensar. ultrapassar Exatamente. isso. Já nos tinha acontecido num ano anterior, também no 5º ano, em que tive algumas dificuldades nos estudos por causa disso, e então surgiu outra vez a hipótese, mas Deus respondeu realmente de uma forma maravilhosa, que nós nunca acreditamos que isso iria acontecer. E como Deus realmente é o que o Senhor diz, eu honrarei aqueles que me honram, não é? E realmente é verdade. Sofia, como mãe, como filha de Deus, como membro de igreja, e graças a Deus, com certeza, a Igreja de Lagoa agradece sempre a vossa prestatividade e, portanto, tudo aquilo que vocês fazem como filhinhos de Deus, como irmãos de uma mesma congregação. Mas, como mãe particularmente, qual é o maior sonho que tem para os seus filhos? A minha preocupação é grande, a responsabilidade também é grande. E o meu maior desejo realmente é que eles continuem e sempre, né, nos caminhos de Deus, aos pés da cruz. Acho que quando Jesus voltar, realmente eles tenham noção e compreendam o que é realmente e que estejam preparados. Amém. E nós também. Amém. Eu creio que realmente a maior bênção que nós podemos ter nesta vida, e eu costumo dizer isto, não queremos com isto dizer que não é importante a formação e o tirarmos os cursos e termos projetos de vida, faz parte. Mas, sobretudo, poder ensinar aos nossos filhos que seja qual for a formação que escolham, que seja com o objetivo na eternidade. É mais um curso. Não é? Exatamente. Temos a responsabilidade. É isso mesmo. E, sobretudo, é esta herança espiritual de saber que realmente o Senhor tem desejo e anseio. Aliás, Deus nos deu os filhos, porque, como o Senhor diz, é uma herança de Deus, portanto, nos deu para os prepararmos para a eternidade. E realmente acredito que tanto a Sofia como o Rui e qualquer pai que nos escuta nesta hora, quando somos crentes, oramos muito pelos nossos filhos, sem dúvida. E é o nosso melhor projeto que nós temos nessa vida, não é? Sim, e a nossa que eles maior sejam ambição. felizes. Exatamente. Com esta nossa... É isso mesmo. Rui, antes de nós fazermos a última oração, eu gostava muito que, como casal jovem e vivendo o irmão a sua experiência e vendo exatamente todos estes desafios, tanto a nível profissional como familiar, como de igreja, para jovens mais ou menos da vossa idade também, com o seu lar formado, com os filhos, que conselho é que daria para que verdadeiramente pudessem ser abençoados por Deus, não desanimando ou não cedendo uma ou outra tentação, a um ou outro desafio? Pela sua experiência, qual é o melhor conselho que poderia dar às famílias jovens? Eu penso que o mais importante é sabermos encontrar prioridades na nossa vida. Não nos deixarmos enredar de tal maneira por tudo o que está à nossa volta que percamos o nosso foco. Acho que devemos ter noção de que realmente o que é mais importante para nós, a que é que temos que dar prioridade na nossa vida e depois avançar nesse caminho. Amém, amém. Meus queridos, obrigada, Sofia e Rui. Eu sei que isto passou a voar, mas não temos mesmo mais tempo. Eu ia pedir, Rui, se poderia orar connosco e por nós, se faz favor.
Bom Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento que podemos passar aqui, porque sabemos que o Teu Santo Espírito está aqui presente, Senhor, está presente na casa de cada um que agora está reunido, Senhor, para iniciar o dia de sábado contigo. Amém. Que Tu possas abençoar cada um daqueles que nos está a ver, Senhor, em direto ou em diferido, que cada um dessas almas possa realmente entregar a sua vida a Ti e confiar a Ti, Senhor, totalmente todas as suas coisas, para que Tu nos possas abençoar grandemente, Pai. Amém. É tudo o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar consigo. Desejamos a cada um de vós um sábado muito abençoado.